nessa primeira fase com o nosso clube da revista. E nós vamos estar hoje discutindo um pouco o papel do tracto gastrointestinal, do intestino em especial, nas doenças críticas, de que forma ele sofre ou, eventualmente, de que forma ele também participa na manutenção do estado crítico ou na gênese desse estado crítico, da sepse e assim por diante. E nessas duas apresentações, o Guilherme vai fazer uma apresentação de um artigo de revisão e depois o João de um artigo original, numa tentativa de ressaltar essa importância do intestino dentro da unidade de terapia intensiva, talvez um órgão menos valorizado pelos intensivistas, quando a gente analisa as disfunções orgânicas, mas, como a gente vai ver, tão importante, se não mais importante do que muitos outros órgãos, a maneira também como o intestino conversa e troca informações, e da maneira como ele sofre nas disfunções cardiovasculares, nas disfunções renais, como ele participa, eventualmente amplificando essas disfunções, a disfunção respiratória também, e assim por diante. Nós vamos ter na nossa reunião de fundo, o nosso convidado de hoje é o Dr. Gerson Macedo. Depois eu vou fazer uma apresentação mais formal, antes dele fazer a apresentação na nossa reunião magna, mas ele gentilmente se dispôs a entrar um pouco antes e vai ajudar a comentar essas duas apresentações desses dois artigos no nosso clube da revista. O Gerson é um amigo de longa data, dentro da MIB, um parceiro de muito tempo, né? Ele tem essa cara de jovem, mas ele é um pouquinho mais velho do que eu. E ele é de Vassouras, no Rio de Janeiro, intensivista há muito tempo lá, é professor da faculdade e é um especialista na área gastrointestinal, e nós vamos ter o prazer de poder conversar com ele de uma forma mais a miúde daqui um pouco. Tá bom? Então, acho que nós estamos prontos para começar. Guilherme, acho que a tua primeira apresentação, acho que nós estamos com você. Beleza, então boa noite a todos. Meu nome é Guilherme, eu sou especializando do 2º ano de terapia intensiva pelo CEPET, e o artigo que me ficou incumbido é o intestino como causa oculta de sepse. Uma opinião de especialista, foi publicada pelo Didier Payen, um francês que é chefe da cadeira de anestesia e de terapia intensiva desse hospital. Então, um artigo bem fácil de ler, mas que abriu bastante a minha cabeça, porque quando a gente conversa sobre translocação bacteriana, antes de ler o artigo, eu pensava numa translocação de forma principal, assim, hematológica, mas dá para perceber depois de ler isso que ela é um pouco mais complexa. Então, começando pela função intestinal, o intestino ele mantém o equilíbrio entre o epitélio, o microbioma de bactérias comensais que habitam ali e o sistema imunológico. Quando existe alguma doença crítica ou algum estresse agudo, esse equilíbrio ele é alterado e acaba resultando na perda da integridade da barreira intestinal. E esse desequilíbrio ele é chamado de disbiose. Então, a disbiose ela pode ser uma alteração quantitativa ou funcional da microbiota intestinal. Então, isso vai se dar pelo desequilíbrio entre as bactérias comensais e bactérias patogênicas, pela liberação de endotoxinas antimicrobianas e pelo desequilíbrio na permeabilidade epitelial. E fazendo parte da função intestinal, existem as células epiteliais intestinais, que têm várias funções, como células absortivas, células mucosecretivas e células que fazem parte da imunologia como reconhecedoras de antígenos.
Então, a microbiota intestinal, ou seja, as bactérias comensais que vivem ali, elas são a primeira linha de defesa do intestino. E isso se dá de forma principal pela produção de ácidos graxos de cadeia curta. Então, esses ácidos graxos, eles são a fonte primária de energia para os enterócitos, e eles fazem com que tenha um pH ácido no intestino. Isso vai favorecer a produção de muco e vai estimular as junções de oclusão. Então, isso vai deixar o intestino mais fechado para a entrada de íons e de bactérias. E esses ácidos graxos, eles também têm uma característica interessante de induzir imunotolerância. Ou seja, eles fazem parte de um mecanismo que o intestino ou as células imunes reconhecem esses ácidos graxos e deixam de atacar essas bactérias comensais. Então, é um órgão bem complexo que tem como funções básicas manter a permeabilidade para nutrientes e prevenir o crescimento e a invasão do corpo por micro-organismos patogênicos e por antígenos. E isso vai se dar por 3 barreiras principais. Então, seria a primeira, a barreira mecânica, que seria a justaposição das células epiteliais intestinais com as células microendoteliais e as junções de oclusão, que ficam na região lateral das células epiteliais. A barreira biológica, então, que seria a produção desses ácidos graxos de cadeia curta, que eu já comentei. Os PAMPs, que o artigo cita, que são padrões moleculares associados aos patógenos, que vão atuar no sistema imune, criando a imunotolerância. E também as bactérias comensais, elas previnem o crescimento exacerbado de bactérias patogênicas. E também vai ter a terceira função assim, da barreira intestinal, que é interligada com a biológica e com a mecânica, seria a função imune, que é o tecido linfóide associado ao intestino, que vai fazer o crosstalk entre as bactérias comensais e o sistema imune. Então, nessa imagem, na esquerda seria o intestino em homeostase. Então, vão ter as bactérias comensais, os enterócitos, que são justapostos com os vasos sanguíneos, e o tecido linfóide. Então, nesse estado de homeostase, tanto o vaso sanguíneo quanto os vasos linfáticos, eles vão estar estéreis, não vão ter nem produtos microbianos nem bactérias vivas. Em cenários de injúria, seja por choque ou por trauma ou por qualquer coisa que induza uma agressão no corpo, ele vai fazer a disbiose, que eu comentei antes. Então, vai ter um crescimento das bactérias patogênicas, né? E vai fazer com que tenha uma invasão do sangue e principalmente do tecido linfático dessas bactérias e das moléculas produzidas por essas bactérias. Então, isso vai acabar gerando uma reação inflamatória exacerbada e pode até gerar uma disfunção múltipla de órgãos. Então, com relação à translocação bacteriana, é um mecanismo fisiológico. Então, ele pré-condiciona o sistema imune à exposição antigênica. Ele vai induzir a tolerância do sistema imune para a flora comensal e vai ajudar a resposta imune para a invasão por patógenos. Mas em casos de doença crítica ou estresse agudo, essa translocação vai estar aumentada. Então, isso vai agravar a resposta inflamatória sistêmica e vai estar muito associada a infecções pulmonares e pode levar a síndrome de disfunção de múltiplos órgãos. E as vias com que isso vai acontecer é a sanguínea, que vai ser via veia porta, e vai estar mais agravada em pacientes hepatopatas, porque perderia a primeira barreira de filtração, que seria o fígado, e a segunda via seria via linfonodal, os linfonodos mesentéricos. Então, nessa parte do artigo, ele começa a citar
outros trabalhos, ele fala que o conceito de translocação bacteriana ele surgiu primeiro na década de 70. Então, ele cita esses autores, principalmente o Mickens, que comentou que a translocação bacteriana está presente em várias situações de estresse e vai levar a CIS. E ele cita o conceito de anergy, que eu não achei uma tradução boa, mas seria uma falha na resposta tardia de hipersensibilidade. Então, seria uma imunotolerância, mas de forma assim, exacerbada e não conveniente para o corpo. Então, baseado nesses dois conceitos, ele gerou a hipótese de que a translocação bacteriana seria o motor da disfunção múltipla de órgãos. Ele cita um terceiro artigo, que foi publicado em 98 na Critical Care, em que ele compara pacientes cirúrgicos. Então, nesses pacientes cirúrgicos, eles viram a taxa de permeabilidade do intestino e viram que a translocação bacteriana estava, nos pacientes que essa translocação estava presente, a taxa de infecção de sepsis chegava a 45% dos pacientes, e quando ausente, somente em 19%. Nesse mesmo trabalho, ele falou que a permeabilidade intestinal alterada fez com que 60% dos pacientes evoluíssem para disfunção múltipla de órgãos, quando comparado a 22% dos pacientes com permeabilidade normal. Mas aí chega um ponto bem interessante, porque pensando nessas vias da translocação, existe uma baixa incidência de culturas positivas no sangue portal. Então, isso gera um questionamento. Existe alguma outra via para fazer essa translocação? E a resposta é sim. Seria até uma via mais importante que a portal, que seria um eixo intestino-linfático, em que seria via vasos linfáticos mesentéricos, drenando para o ducto torácico, e, por fim, na veia subclave esquerda. E isso acaba justificando a forte relação que tem entre a translocação bacteriana e as infecções pulmonares, porque seria o primeiro local de drenagem, acabaria sendo no pulmão. Então, aqui parte para um artigo do Deit, publicado em 2006, em que ele faz um estudo em ratos, em que ele compara um grupo controle de ratos que passaram por laparotomia, comparando com um grupo que passou por laparotomia e choque hemorrágico. E o que ele viu é que no grupo laparotomia, choque hemorrágico, os ratos tiveram um aumento da resposta inflamatória e da permeabilidade pulmonar. E essa resposta inflamatória, ela foi cancelada com o clampeamento dos vasos mesentéricos. E quando a linfa desses ratos que passaram pelo choque, ela foi injetada nos ratos controles, eles tiveram a mesma resposta inflamatória, mas de forma mais sistêmica. Quando eles fizeram os testes da linfa, eles viram que essa linfa ela tinha ausência de bactérias ou endotoxinas, o que levou eles a postularem que o mecanismo de inflamação seria por resposta humoral. E um outro fator que foi visto nesse trabalho é que o intestino, quando ele passa por um estresse grande e passa por uma isquemia, ele acaba gerando uma cascata inflamatória e faz uma estimulação da enzima produtora de óxido nítrico, e com isso faz uma vasodilatação dos vasos intestinais, o que aumentaria a translocação bacteriana. E eles viram que pelo bloqueio da enzima indutora da óxido nítrico sintetase, ela preveniu a lesão pulmonar. Então, a conclusão que eles chegam nesse artigo é que a translocação bacteriana via linfática, ela seria um gatilho para uma resposta inflamatória sistêmica e para a disfunção múltipla de órgãos, isso secundária a episódios de trauma ou de choque. Por fim, ele cita brevemente algumas terapêuticas para tentar prevenir ou controlar a translocação bacteriana e essa resposta inflamatória.
Então, primeiro ele cita os probióticos, que seriam micro-organismos vivos que atuariam atenuando o crescimento exagerado dos patógenos e teriam uma influência na diminuição da translocação bacteriana. Mas ele cita essa revisão sistemática, meta-análise desse autor Manzanares, de 2016, em que foram estudados 30 artigos, 2.900 pacientes, e eles viram que o uso de probiótico tem uma redução significativa no número de infecções e na PAV, mas não teve um efeito de mortalidade. Uma segunda terapêutica que ele aborda rapidamente é o transplante de microbiota fecal, mas ele fala que ainda existem poucos estudos para uma indicação em UTI. No artigo ele fala só de um paciente, assim, do relato de caso de um paciente que foi transplantado fecal na UTI com sucesso. E, por último, ele cita o uso de imunomoduladores, como interferon gama, interleucina 7 e alguns anticorpos para tentar diminuir essa resposta sistêmica exacerbada. Então, as conclusões que o artigo chega é que o conceito da perda da barreira intestinal como causa oculta de sepse, ele é essencial e ele deve ser lembrado. A disbiose intestinal está relacionada com uma resposta imune exacerbada e com a produção anormal de citocinas inflamatórias e, com isso, uma reação sistêmica exacerbada. Existe uma relação entre a perda da barreira intestinal e a disfunção múltipla de órgãos, e que o restabelecimento do equilíbrio da microbiota intestinal, seja por probióticos ou pela transplante de fezes, ou a modulação imune, eles podem amenizar o efeito do intestino como fonte de sepse. Seria isso. Muito obrigado. Ok. Muito bom, Guilherme. Ótima apresentação, excelente, na verdade, né? Na organização, principalmente da tua cabeça, né? À medida que você foi apresentando. E aí eu fico orgulhoso de ver a maneira como vocês começam lá nas apresentações no primeiro ano e como vocês se tornam craques ao longo dos anos. E um artigo que você recebeu no Dia das Mães, né? Então teve pouco tempo para poder preparar. Muito bem, acho que temos aí conceitos importantes. Esse conceito, quando eu me formei, ou quando eu comecei na medicina intensiva, a gente realmente tinha esse conceito na década de 80, já começando a se estruturar no intestino, eventualmente como motor da disfunção orgânica. Acho que o Gerson depois vai falar um pouco do intestino como um canário, né, das disfunções orgânicas, a maneira como ele se expressa muito precocemente nas disfunções orgânicas. Ele é um dos primeiros órgãos a sofrer e um dos últimos órgãos a recuperar a função posteriormente. Mas antes disso, queria ouvir algum dos residentes. Alguém tem alguma pergunta para o Guilherme, algum comentário para fazer, por favor? Ok, Mariana, quero te ouvir um pouco, tudo bem? Boa noite. Quero saber o que você achou da apresentação do Guilherme, algum comentário, alguma pergunta? Oi, doutor. Boa noite. Só um comentário que a gente vê bastante, principalmente paciente idoso, que faz muita distensão, né, intestinal por obstrução, e depois isso acaba se demorando, e de repente o paciente aparece com uma infecção, toda essa questão da translocação que o Sassi falou, né? Acho que essa é uma situação relativamente em que há uma associação nossa na clínica, ela é mais direta, né? Mas tem muitos doentes que, só pelo fato de desenvolverem hipotensão e hipoperfusão, quando a gente mede hipoperfusão isquêmica, imagino que deve estar acontecendo, hipoperfusão sistêmica, imagino que deve estar acontecendo com a circulação esplânica desses doentes. Esses doentes frequentemente fazem
hipoperfusão esplâncnica sem que a gente perceba. E muitos desses doentes acabam fazendo infecção sem um foco de primário definido. Mas está lá no intestino e a causa, basicamente, é a perda das barreiras, como o Guilherme mostrou. Algum outro comentário de algum residente a mais? Senão eu vou achar aqui. Camila, tudo bem? Quero ouvir um comentário teu, Camila, por favor. Boa noite, doutor. Tudo bem. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Então, tá Amanhã bom. nós vamos discutir essa questão lá no hospital juntos. Sim, estamos te esperando lá, doutor. Primeiramente, achei realmente muito boa a aula do Guilherme. Bem interessante esse assunto, porque, como a gente já falou em algumas outras vezes, às vezes deixamos passar batido, né, essa parte gastrointestinal. E então é uma fonte que a gente tem sempre que estar procurando, né, doutor? Cobrir, para não deixar o paciente evoluir para uma sepse que talvez não precisasse acontecer, né? Então, acho que a aula do Dr. Gerson aí vai acrescentar muito mais. Muito bem, obrigado, Carol. Camila, algum comentário a mais? Muito bem, eu já vi que a Mirela agora entrou também. Mirela, obrigado. Acho que faz tempo que você não vê o Gerson. Não sei se deu tempo de você ouvir alguma coisa da apresentação, tudo bem? Tudo bem, Álvaro. Não, eu entrei já no terço final, então eu não consegui. Tudo bom, Gerson? Prazer em ver você aqui. Vou dar um oi para ele. Ok, Gerson, quer fazer algum comentário a respeito da apresentação e do intestino como motor das disfunções orgânicas? Não estamos te ouvindo, Gerson. Acho que você tem que abrir o microfone. Desculpa. Vamos manter um pouco de suspense, como a Camila falou, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para o Guilherme, que ele me chamou a atenção de uma coisa que ele falou no início da apresentação dele. Ele tinha uma ideia de translocação e depois que ele leu esse artigo, ele viu uma coisa bem mais ampla. Eu queria saber qual foi a diferença quando se fala a palavra translocação que você conseguiu aproveitar em relação à leitura desse artigo, Guilherme. Bom, doutor, então, antes desse artigo, eu imaginava que seria uma passagem física pela barreira, ali pelo epitélio, chegando na célula endotelial e indo para a corrente sanguínea. É isso que eu imaginava como translocação bacteriana. Talvez tenha, esse mecanismo exista, né, mas pelo que o artigo dá a entender, isso se dá de uma forma menos importante quando comparado à resposta humoral feita pelo sistema linfático. Então, seria muito mais... Dá a entender que o sistema linfático, pelos vasos mesentéricos, teria um papel mais importante na resposta inflamatória sistêmica do que a própria via hematológica. Você viu que são dois caminhos, né? Sim. Porque, na realidade, eu vou falar isso, mas eu já posso antecipar, 70% do fluxo que circula, ele vem pelo sistema porta. E na realidade, é claro que o detalhe que você disse em relação ao sistema linfático está numa via expressa direta. É isso que nós vamos discutir daqui a pouco. E é o que vem chamando muita atenção em dois modelos bem distintos. Um modelo que é infeccioso e um modelo não infeccioso, que é o que chama atenção para a importância desse tema. Ok, então acho que nós podemos passar para a segunda apresentação, João. Vamos lá, então, começar. Bem, meu nome é João, sou R3, me sinto ciclo CPET. Fiquei encarregado de apresentar, então, esse artigo original, que é o desenvolvimento de um score de disfunção gastrointestinal para os pacientes críticos, né?
É um estudo prospectivo, multicêntrico, observacional, que foi publicado na Clinical Nutrition em 2021. Aqui dos autores temos a Nika, né? Ela e o grupo, na verdade, né, todos os outros, têm vários estudos publicados nessa vertente de disfunções intestinais, mais para frente eu já toco ali, mas multicêntrico, principalmente ali do centro da Europa, né? Temos Suíça, Holanda, Dinamarca, Bélgica, vários outros. E, inicialmente, né, o artigo traz uma breve introdução, falando da função gastrointestinal dos pacientes críticos, que já é uma definição conhecida, né? Porém, o problema está na quantificação, né? Como é que eu uso alguma ferramenta que me possibilite avaliar com precisão, monitorizar ou acompanhar essa disfunção ao longo do tempo. E o que a gente tem hoje na literatura, né, que é um dos gargalos dessa disfunção, é que muitas vezes está suscetível a uma avaliação muito subjetiva, né, pouca uniformidade, o que dificulta, né, transpor os resultados de um estudo para o outro. E está surgindo, né, para tentar suplantar essa falta de objetividade, quem sabe os biomarcadores como a citrulina e o Intestinal Fat Acid Binding Protein, que está tentando ganhar margem para ver se tem alguma correlação ou não, de maneira a predizer uma disfunção em vigência. Além disso, ela faz um apanhado histórico nesse estudo, né, que foi um consenso publicado lá em 2012, inclusive onde a Nika também está aqui mais uma vez como uma das principais autoras, onde cunhou esse termo, né, de injúria gastrointestinal aguda. Era uma graduação, né, um score para graduar de 1 a 7 a severidade dos sintomas, né, isso compondo ali o que seria a disfunção múltipla de órgãos, como o Guilherme já mostrou previamente, aí, que tem essa correlação muito próxima entre a disfunção gastrointestinal e a disfunção múltipla. Só que o artigo traz, né, essa crítica, assim, porque esse score tinha uma margem para subjetividade, por exemplo, termos que usavam como era intolerância alimentar, não possibilitando muito, assim, ter uma precisão. O que seria intolerância gastroalimentar, né? É o paciente que come e vomita, aquele paciente que não tem como progredir a dieta, não atinge meta calórica, por exemplo. Então, nesse contexto, né, de tentar cunhar, né, uma maneira mais objetiva, esse estudo queria, né, então, trazer, desenvolver e validar um score de disfunção gastrointestinal. E, para isso, avaliar a contribuição da disfunção gastrointestinal especificamente no desfecho em pacientes críticos, que seria a mortalidade, 28 a 90 dias, né, o desfecho padrão. Para isso, ele foi um estudo observacional, prospectivo, multicêntrico, onde englobava a população admitida em 11 UTIs de 9 países. Essa amostragem desses pacientes era dada de maneira consecutiva, né, entre 2 a 4 semanas, até atingir pelo menos 25 pacientes, né, incluídos em cada centro. O período foi de abril de 2015 até abril de 2018. E o desenho do estudo, né, ele basicamente traria várias informações dos pacientes, mas trazendo, né, e com muito detalhe, muito refina de quais seriam os sintomas e sinais gastrointestinais desses pacientes, além de dados laboratoriais dos biomarcadores, que seriam coletados do momento da admissão desse paciente na UTI até o 7º dia. Eles calcularam aproximadamente uma amostra de 500 pacientes sendo necessária para predizer uma mortalidade em 28 dias, utilizando uma curva ROC de até 75%, detectar um incremento, né, de 5% no valor preditivo do SOFA para a mortalidade, levando em consideração, né, o alfa de 5%, um poder de 90%, e ainda nesses 500, considerando um dropout em torno de 10% dos pacientes. A análise estatística, eu vou entrar um pouco mais no detalhe, porque é um dos pontos mais fortes desse artigo, né, porque eles tiveram realmente um capricho muito grande. A primeira parte, né, em relação à mortalidade, né, feito um cutoff ali, utilizando a curva ROC, propriamente, né, comparando as variáveis de trato gastrointestinal, os sinais e sintomas que eles coletaram com os biomarcadores, os testes clássicos, né, o Mann-Whitney e o exato de Fischer, e os efeitos das variáveis ao longo do tempo, utilizando um modelo um pouco mais complexo, que seria o modelo Cox. E o cerne do estudo, né, que era desenvolver o SCORE, né, o Gastrointestinal Dysfunction, utilizando um modelo de regressão logística unimultivariável para validar cada uma desses tópicos que eles iam incluir no SCORE, e, sendo assim, possível a graduação de severidade dos sintomas.
Esse daqui, eu vou meter um pouquinho nesse slide, que é o score que eles desenvolveram, né? Ele foi bem parecido com o modelo do SOFA, né? Variando de 0 a 4 a sua pontuação. E aqui eles colocaram alguns sintomas e sinais. Está sendo possível ver meu mouse, só por favor? Acho que sim, né? Bem, aqui a gente vai ter, então, alguns sinais, né, que eles tentar tornar o mais objetivo possível, como, por exemplo, o volume residual gástrico, pressão intraabdominal, só que não tiveram como escapar, né? Por exemplo, ingesta via oral, diarreia severa, que isso acabou ficando um pouco ainda... Eles provavelmente fazem uma autorreflexão falando que não ficou tão objetivo quanto eles gostariam, mas na composição, né, de vários sinais e sintomas, isso teria um valor, sim, de objetividade, porque o médico que fosse aplicar isso à beira-leito teria mais ferramentas para quantificar com precisão cada uma das disfunções e graduar elas. Aqui o flowchart do estudo em si, né? Então, foram incluídos 671 pacientes, né, durante o período, nas 11 UTIs, onde em 6 UTIs eram colocados biomarcadores, né? Então, desses 370 pacientes, e nas outras 5 não seriam coletados os biomarcadores. E todo esse montante, né, totalizando 540 pacientes, seriam incluídos nessa parte A do estudo, onde todos os pacientes tiveram uma coleta diária de todos os dados referentes ao trato gastrointestinal e sintomas abdominais. E destes, né, daqueles que pertenciam às 6 UTIs, né, que iriam coletar os biomarcadores, eles fizeram uma outra população, uma parte B, que ele colocou no flowchart aqui embaixo, com 224 pacientes, onde seria, né, analisado a citulina e o... Aqui é caracterizando, né, a população em si, então a gente vê que é uma população predominantemente masculina, com 60%, a descrição, né, o Apache em torno de 17, mais ou menos, o SOFA por volta de 6, o perfil, né, dos internamentos, bem parecidos com o que a gente tem no nosso banco de dados, internação clínica, cirurgia eletiva, cirurgia de emergência. E uma coisa que eu chamo bastante atenção aqui é em relação ao desfecho, né, onde a gente via que eram pacientes que ficavam pouco tempo na UTI, né, em torno de 3 dias, e em torno de 1 dia em ventilação mecânica e 1 dia em uso de droga vasoativa. Bem, agora vamos lá aos resultados. Vamos pôr esse score em prática. Primeiro, ele usou o score, né, de injúria gastrointestinal aguda em relação ao SOFA. Na parte de cima, aqui, através da análise variável, ele quis avaliar o score, lá de 2012, com o SOFA, e como é que era a sua performance em predizer a mortalidade em 28 a 90 dias. E a gente vê que tanto em 28 quanto em 90 dias, teve sim um hazard adequado, né, teve um bom valor preditivo, né, funcionou para isso. E quando ele coloca na análise multivariável para tentar englobar, né, esse score de injúria intestinal com o SOFA, também teve um bom desempenho, né? A gente vê aqui um alfa menor que 0,05. Então, foi um dado que o artigo trouxe como positivo. E agora o score mesmo, né, o GIDS. O GIDS na análise univariável também realmente corroborando, né, mostrando que foi um score que teve um valor capaz de predizer mortalidade de 28 e 90 dias. E quando, uma das ideias, né, que era colocar o GIDS para gastrointestinal como um subscore do SOFA, a gente viu que ele também tem capacidade de desempenhar um ótimo papel. Aqui é até melhor que o papel do SOFA hepático, né, tanto em 28 quanto em 90 dias, por exemplo. E já que ele comparou tanto o score de injúria gastrointestinal como o GID, ele só quis estratificar aqui ao longo do tempo, daí, né, do lado direito da imagem, né, variando ali o injúria gastrointestinal de 0 a 4 e o GID também de 0 a 4, como ele conseguiu os scores, né, a graduação se comportava de maneira diferente, né, em predizer a mortalidade, tendo um valor, sim, importante que poderia ser aplicado sozinho ou até mesmo em conjunto com o SOFA. Vamos lá, e agora a discussão, o que o artigo traz? Primeiro, ele destaca realmente que o GID sozinho ou em combinação com o SOFA teve um valor, sim, capaz de predizer a mortalidade, né? Além disso, confirmou já os achados do GID, como mostrou nas tabelas que eu trouxe anteriormente, né? Onde a atividade tinha, sim, correlação com a mortalidade, né? E aqui, como eles fizeram várias análises estatísticas,
um dos achados que eles acharam muito importante de trazer foi que, uma vez que o paciente apresente vários sintomas, por mais que não sejam sintomas tão graves, essa composição de sintomas tem um valor muito mais importante para predizer o desfecho do que sintomas isolados. Por exemplo, aqui ele traz que a distensão abdominal e a paralisia gastrointestinal, quando era analisado de maneira univariável, realmente predizia muito melhor que qualquer outra variável a mortalidade em 90 dias. Porém, quando a gente colocava isso no contexto, né, na performance do score, na análise multivariável, não era uma relação que se firmava. E realmente os biomarcadores, né, acabou não tendo associação com a mortalidade. Quem sabe, né, o IFAB ali teve até um resultado positivo, mas que não foi suficiente, né, não teve poder suficiente para ser colocado no score. E aqui ele traz alguns pontos para discussão, né, que poderiam ser alguma certa fragilidade que o artigo teria. Por exemplo, faz sentido ele colocar um score, validar um score com base na mortalidade como desfecho principal? E aqui ele se justifica falando que o SOFA hoje, ele é validado para mortalidade. Então, como ele queria tentar colocar o GIDS dentro do SOFA ou como um preditor isolado, nada mais justo que pegar o padrão ouro para desfecho, né, que é a mortalidade, e colocar o score dele à prova também. Além disso, ele falou que não foi possível, né, não teria ferramentas para colocar disfunções como a endócrina, imunológica de barreira, nesse score, não teria como nem avaliar de maneira precisa e colocar tudo isso na ponta do lápis para conseguir fazer os testes estatísticos. Além disso, né, o SOFA original, já que é tão bom assim, né, todo mundo sabe que tem essa disfunção, por que já não compunha antes, né, o SOFA original essa disfunção? E a justificativa que ele trouxe foi que, até então, não se tem uma ferramenta prática, beira-leito e validado que pudesse ser incorporado ao SOFA, mas que já era algo que vem se discutindo há muito tempo, que precisava, assim, compor o SOFA. E aqui outra situação, né, que a hipertensão intraabdominal não necessariamente mede uma disfunção gastrointestinal. Tem relação, obviamente, mas não é para isso que ela serve. E aqui ele fala que, ok, ele tem noção disso, porém é um valor quantitativo importante e auxilia muito o médico à beira-leito, às vezes, a classificar, né? Um paciente que tem uma pressão intraabdominal de 12, 14, mas que está com uma ingesta via oral diminuindo, por exemplo, é graduado já no 1. É aquele paciente que tem uma pressão intraabdominal de 14, mas que não tem disfunção, né, não tem nenhum outro sinal junto, seria um score 0. Assim como a ingesta via oral. A ingesta via oral depende de fatores, né, desde a parte cognitiva, neurológica, de coordenação, porém, ela auxilia como tendo uma visão geral do que seria o estado clínico do paciente. O paciente tem condição de comer, então ele falou que são ferramentas que são subjetivas, ok, mas que estão ali no score para ajudar a classificar melhor um pouco o paciente visto o contexto clínico. E realmente, né, os biomarcadores não tiveram correlação com a mortalidade, porém aqui ele faz um ressalto, né, falando que com a mortalidade não tem, beleza, mas e se tiver uma correlação com a parte imunológica, endócrina, com a função propriamente dos enterócitos? Não é o foco do artigo, mas que talvez não seja de total irrelevância, assim, esses biomarcadores que ele trouxe. E chegando ao final, ele destaca os pontos fortes, né, do artigo, que teve uma boa validação interna devido à amostragem dos pacientes, né, que ele utilizou, que o resultado do GIDS em relação ao SOFA e suas variáveis foi muito positivo e tornou sendo uma ferramenta de aplicabilidade clínica importante para o leito. Porém, como limitações, foi a forma com que foram utilizados os biomarcadores, que, como foi só uma pequena população que ele acabou utilizando, talvez não tenha mostrado toda a potência deles para avaliar essa disfunção. Ainda, a apresentação das variáveis de maneira subjetiva está dentro, mas infelizmente faz parte da avaliação, faz parte do gastrointestinal, onde é muito difícil, né? Não é um sintoma, né, que vai definir, e sim um contexto, né, um órgão muito complexo, e talvez ficasse à margem de algumas mudanças, né, porque como foi um período longo de coleta, de 5 anos, às vezes pode ter tido alguma alteração no meio do caminho ali que impactou no desfecho. E por fim, né, apesar de ter isso, né, como objetivo principal, colocar na curva ROC o desempenho desse score, né, eu não trouxe ela porque exatamente o artigo não colocou, né, ele não se utilizou da curva ROC, uma vez que a curva ROC não possibilitou uma análise longitudinal ao longo do tempo, né, do score e sua graduação, né, então não seria uma ferramenta útil para análise.
E, por fim, então, concluindo, né, o GIDS permitiu quantificar a disfunção gastrointestinal em pacientes críticos, sim. Teve um valor preditivo importante em predizer a mortalidade em 90 dias, no SOFA ou isoladamente, inclusive. Os biomarcadores não se mostraram superiores à avaliação clínica, então a clínica continua sendo soberana nesse ponto. E a necessidade de estudos para avaliação do GIDS são imprescindíveis, né, uma vez que ele mostrou resultado, mas agora em uma população maior é importante para ver se realmente se será reproduzível esses resultados. É isso. Obrigado. Muito bem, João. Acho que, novamente, uma ótima apresentação também. Acho que traduziu muito bem o que o artigo trazia. Muito bem, acho que está aí o GIDS, para que vocês possam dar uma olhada e começando a tomar consciência disso. Só relembrando, o SOFA, ele foi desenvolvido numa reunião de consenso em 1994, patrocinado basicamente pela Sociedade Europeia de Terapia Intensiva. Então, nós já temos quase que 30 anos, 28 anos do SOFA. E naquele momento, um grupo de pessoas sentava ao redor de uma mesa e desenvolvia critérios, e esses critérios foram sendo testados posteriormente. E acabou sendo honrado pelo tempo, né? Vários trabalhos demonstrando a utilidade do SOFA em, de alguma forma, descrever as disfunções na beira do leito e descrever as disfunções, principalmente em ensaios clínicos, comparando intervenções diferentes. O SOFA é uma ferramenta fundamental para o médico intensivista que, de alguma forma, acompanha clinicamente os seus doentes e o caminho das suas intervenções, se elas estão melhorando ou não, de uma forma clinimétrica, né? Ela mede de uma forma métrica, em números, aquilo que está acontecendo com o doente. Qualquer um que quiser acrescentar uma nova disfunção, um novo modelo, uma nova métrica para poder medir uma nova disfunção, já não dá mais para poder sentar ao redor de uma mesa e desenvolver esses critérios. Vai ter que demonstrar de uma forma bem definida em ensaios clínicos, mostrando que a incorporação de um novo score ou uma nova métrica dentro do score SOFA, ela pode agregar qualidade naquilo que a gente já tem na beira do leito só com o SOFA, né? Se for só agregar uma disfunção sem que isso melhore o desempenho daquilo que se já tem no SOFA, ela vira sem sentido você fazer uma mudança enorme, porque isso não só tem que ser incorporado por alguma decisão de especialista ou de uma sociedade, mas ela também vai ser incorporada em ensaios clínicos, mostrando que intervenções possam melhorar de uma forma que possa medir se essa intervenção está sendo útil ou não sendo útil. Então, acho que esses trabalhos, e esse trabalho em especial, vem nessa onda, né? Na vontade de acrescentar uma nova disfunção, você tem que demonstrar de uma forma empírica, muito bem feita, de que o desempenho dessa classificação, dessa métrica adicional, ela faz sentido e melhora o desempenho daquilo que a gente já tem. Eu acho que o João mostrou isso de alguma forma, de que a incorporação do GIDS dentro do SOFA aumenta um pouco o desempenho desta ferramenta na beira do leito, com análises, principalmente análises clínicas como estão aí. É isso que eu acho que a gente vai ver de uma forma daí mais bem elaborada e desenvolvida pelo Dr. Gerson na reunião de fundo. Acho que até lá eu queria ouvir um pouco agora os residentes, novamente. Queria ouvir algum comentário de vocês. Alguma pergunta para o João? Bárbara, boa noite, tudo bem? O que você achou? Quais são as tuas impressões? Boa noite, doutor.
Bom, a gente passando lá no HT, a gente vê muito disfunção gastrointestinal, paciente pós-cirúrgico, paciente que vai para a cirurgia e volta em choque séptico. Então, acho que é um ambiente bem rico para a gente perceber isso. Eu queria saber se a gente vai usar isso na prática, se a gente vai conseguir colocar isso nos nossos fluxos, como que a gente vai fazer, seria só avaliando estase ou evacuação, se teria alguma forma de a gente colocar isso no papel, assim, para acompanhar, sabe? Não, de uma forma objetiva, a gente ainda não tem esse plano. Acho que a gente espera a incorporação disso de uma forma oficial. Acho que o Gerson vai nos dizer como é que isso está. Existe um movimento que envolve, obviamente, também uma atividade política em fazer reunir esses dados todos de uma forma científica e de tentar fazer a incorporação disso de uma forma rotineira. Isso não invalida de que você possa utilizar na tua prática, né, ainda em consonância com os coordenadores das diversas unidades de terapia intensiva, com o pessoal do suporte nutricional, de que isso possa ser incorporado, mas daí de uma forma individual, dentro de cada unidade de terapia intensiva. Ainda de uma forma generalizada, a gente ainda não tem essa intenção. Muito bem. Alguém mais? Lucas. Tudo bem, Lucas? Boa noite. Queria ver alguns dos teus comentários, alguma pergunta. Oi, doutor. Boa noite. Então, eu acho que a gente não ter um método ali para conseguir racionalizar uma disfunção gastrointestinal acaba deixando a gente muito no escuro, né? Ainda mais que já, como foi mostrado anteriormente, tem bastante, tem uma associação já clara ali entre sepse e desfecho, né? Desfecho, mortalidade e disfunção gastrointestinal. Acho que uma vez que a gente conseguir quantificar isso e conseguir adaptar o nosso raciocínio clínico, é muito, muito provável que vai ter uma alteração importante na mortalidade dos doentes com sepse, né? A gente acaba entendendo também muito melhor como algumas pessoas reagem de maneira diferente ali a um insulto, e essa explicação ali da quebra de barreira gastrointestinal e como isso interfere na fisiologia, acho que vai ser muito interessante para a prática no futuro, assim. Acho que a gente, nas nossas reuniões de quarta-feira, principalmente, a gente tem discutido de que o SOFA, na verdade, ele acaba avaliando 6 atributos apenas, né? Por exemplo, na disfunção cardiovascular, você não avalia a função cardiovascular diretamente, você avalia a intervenção, né? Ou seja, o quanto de droga vasoativa você está utilizando. No tracto gastrointestinal só está incorporado a função hepática e só através das bilirrubinas. Nenhuma outra função hepática é incorporada. Na disfunção do sistema nervoso central, o delírio é uma disfunção importante e ela não está incorporada no SOFA, né? A disfunção imunológica e a possibilidade da gente desenvolver infecções intercorrentes, as infecções nosocomiais, que ocorrem essencialmente por dissonia imunológica e pela imunodepressão, que a doença crítica acarreta, ela também não está incorporada no SOFA. Então, o SOFA ela é um pedaço, né, da avaliação clínica de um doente em disfunção orgânica. Mas, certamente, disfunção gastrointestinal é importante e acho que, de alguma forma, incorporá-la acrescenta uma descrição melhor daquilo que está acontecendo com o doente, né? Como a Bárbara falou, dá para poder incorporar o GIDS de uma forma isolada, do mesmo jeito que vocês hoje fazem em CAN, ICU,
em algumas unidades de terapia intensiva, vocês avaliam se o doente tem delírio ou não. Se ele tiver delírio, vocês vão em busca de uma causa ou em como melhorar essa situação clínica, mesmo que ela não esteja incorporada no SOFA e assim por diante. Muito bem. Alguém quer fazer algum outro comentário, alguma pergunta? Eu posso fazer um comentário, Aldo? Oi, Mirela. Legal, Mi. Fale. Eu queria comentar acerca da utilização, de como a gente, na beira do leito, utiliza o SOFA, né? Primeiro, uma crítica que a gente tem falado muito é que a gente realmente precisa que o SOFA seja feito diariamente, né? Isso é uma coisa que falta, que a gente vê nos bancos de dados, enfim, que isso seja monitorizado. Nem sempre tem sido assim. E o SOFA não pode ser uma ferramenta que você só usa para fazer o banco de dados, né? Mas usar o SOFA de forma que, olha, o meu doente continua com uma disfunção, o meu insulto continua, o que eu posso fazer para terminar com o insulto, o que está faltando para que eu interrompa aquele insulto, o que está faltando de suporte para o insulto parar. Então, com essa visão que o SOFA acrescenta na beira de leito, não é só medir o SOFA para pôr no banco de dados, né? E então ele poderia ser, entre aspas, um alvo, pelo menos no sentido de sinalizar que alguma coisa não está funcionando, seja porque o meu insulto eu ainda não interrompi, ou então, se eu realmente chegar à conclusão de que toda a otimização já foi feita, e esse doente vai ser crítico crônico, e ele realmente vai ficar fora, o prognóstico dele é ruim, que se comece, então, a uma ideia de limitação de suporte em algum momento. Então, essa aplicação do SOFA eu acho que falta nesse sentido. E aqui estou pensando, usar o GIDS, porque quando um doente não sai da droga vasoativa, ou um doente está em coma e não acorda, ou a ventilação mecânica continua muito ruim, é mais fácil da gente começar a pensar em limitar suporte, né? Mas eu estou aqui imaginando que se um doente fica com uma disfunção só de trato gastrointestinal, só, entre aspas, né, eu acho que aí a gente vai ter que passar por uma fase de como se utilizar daquilo, né, até no sentido de a gente limita suporte, um doente. Então, eu estou imaginando aqui, num futuro, que a gente vai ter que aprender a lidar com isso, se eventualmente for essa a disfunção que só ela permanecer, porque ela parece uma disfunção menor, né, do que uma cardiovascular ou uma de ventilação. A outra coisa que eu queria falar, pegando o gancho, acho que foi a Camila que falou aí sobre o doente cirúrgico. Cuidado com o doente cirúrgico, né? Porque o doente cirúrgico abdominal, ele tem outros contextos para ter disfunção de trato gastrointestinal associada à manipulação cirúrgica e assim por diante, e não necessariamente é uma disfunção de trato gastrointestinal propriamente dita, como a gente está colocando aqui, né, num doente com sepsis, um doente clínico. Então, a gente também tem aí um viés quando você tem um pós-operatório de cirurgia gastrointestinal. Acho que era isso, Álvaro. Ótimo. Muito bem, nós estamos terminando essa parte. Queria que a gente tirasse daí a tela, João, e já começasse a ceder a tela para o Dr. Gerson. Quer fazer algum comentário para a gente terminar essa primeira fase do Clube da Revista, Gerson? Eu não combinei com o João, mas dá a impressão que parece até que eu tinha combinado, que eu não iria colocar o GIDS justamente para que a gente possa fazer uma evolução temporal até ele. Eu acho que isso que é o fundamento, eu acho que é o motivo que o Álvaro me pediu para falar aqui. Da onde vem tudo isso, né? Então, nós já temos já há vários anos, né? Você vê que a partir do final da década de 70, né, já começa a haver essa discussão, e com esse artigo que eu até tinha comentado anteriormente, em relação à aceitação do GIDS, eu acho que essa aceitação ela vai ser mais importante
não num computador, mas sim na observação de beira de leito. E assim ela vai poder ser incorporada ao SOFA. Esse é o meu ponto de vista. Ou seja, o João, ele simplesmente já mostrou para a gente qual é o caminho que nós vamos ter que seguir, e eu vou aqui, de uma forma acadêmica, bem acadêmica, eu vou me colocar como se fosse um R5, levando essa discussão desde a histologia até a prática clínica da beira do leito. Esse seria o objetivo, acho que mais importante para a gente aqui agora. Muito bem, obrigado, Gerson. Acho que eu vou, então, fechar essa sessão. Quero agradecer aí as duas apresentações.